Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson Pinheiro. Eu vim neste momento mais uma vez para trazer, compartilhar uma palavra com você que precisa de uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com você sobre o poder da fé, O poder sobrenatural da fé. Aquilo que a fé pode fazer por mim, aquilo que a fé em Deus pode fazer por você. Em Mateus capítulo 17, o versículo 20, ele diz assim: E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois é verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então Jesus disse assim, que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós diremos aos montes, às montanhas, e eles se moverão. Jesus disse assim, nada vos será impossível. Quando Jesus ele falou sobre a fé como grão de mostarda, ele não está dizendo que a fé poderosa é a fé pequena, que o grão de mostarda é a menor semente, uma das menores sementes das hortaliças e tal. Ele não estava falando que a fé poderosa é a fé pequena. Não. Muito pelo contrário, ele estava criticando a fé pequena dos discípulos, que eles não conseguiram expulsar o demônio, a enfermidade que estava naquele rapaz, naquela criança. Eles disseram, por que nós não conseguimos? Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Então a fé poderosa não é a fé pequena. A fé poderosa é a fé crescente, é a fé que cresce. Assim como o grão de mostarda é a menor de todas as sementes das hortaliças, mas ela cresce de uma maneira, chega, por exemplo, a mostarda da família, por exemplo, das hortaliças, do tomate, da couve, do cheiro verde, mas chega, por exemplo, até uns 5 metros mais ou menos, Ou seja, o grão da mostarda, ela cresce. Se você chegar, por exemplo, em Israel e perguntar, dizer assim, me dê um exemplo de crescimento aqui em Israel, eles vão dizer assim, a semente da mostarda, porque ela é muito pequena, mas ela cresce. É um símbolo de crescimento. Da mesma forma, Jesus disse assim, que se você tiver uma fé crescente, uma fé que desenvolve, uma fé que cresce, você falará aos montes, falará às montanhas. Veja o poder da fé. Jesus ele utilizou uma expressão, falar aos montes, claro, se você tiver, se o caso for uma montanha, um monte que estiver diante de você, você pode falar, se for com fé, e aquilo vai se mover, Mas muitas das vezes não é um monte literal que está diante de você. Muitas das vezes para você, por exemplo, a montanha, o impedimento ali que está diante de você é uma enfermidade, é um vício que você não consegue vencer, é um casamento que você não consegue, que nunca consegue se realizar, é um filho que você não consegue ter porque você é estéril, coisa assim parecida. É uma porta de emprego, talvez na verdade você é uma pessoa formada, mas você não consegue o emprego, ou seja, é um monte, uma montanha. Mas Jesus disse assim que com uma palavra dita com fé, até mesmo os montes, até mesmo as montanhas, elas se movem. Veja que o ser humano ele já inventou muitas coisas, mas o ser humano ainda não inventou uma máquina grande forte o suficiente para mover uma montanha. Uma montanha ali é algo assim grande, E o que significa isso? Significa que tem coisas que o homem não consegue ainda vencer, não consegue ainda mover, não consegue. Mas Jesus disse que com uma palavra dita com fé, até mesmo as montanhas elas se movem, E geralmente quando nós falamos sobre o poder da fé, eu vou ler de novo porque isso aqui é muito interessante, É em Mateus 17 e o versículo 20, ele diz assim, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois é verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então Jesus disse assim que com uma palavra dita com fé, nada nos será impossível. E geralmente quando nós falamos sobre a fé, sobre o poder da fé, fé em Deus, algumas pessoas elas dizem assim, poxa, mas eu queria ter esta fé, Esta fé maravilhosa, ela na verdade não é privilégio de algumas pessoas apenas, não. Esta fé maravilhosa, ela está disponível
ela está à disposição de todas as pessoas. Mas aqui está o ponto principal. Como ter esta fé? O que eu devo fazer para ter esta fé, para alcançar esta fé? Né? Você pode orar o dia inteiro, você não terá esta fé. Você pode jejuar, você pode cantar o dia inteiro, você não obterá essa fé. Biblicamente falando, Deus diz na sua palavra, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus pela primeira vez, Deus ele implanta esta fé do grão de mostarda no seu coração, dentro de você. E à medida que você vai ouvindo a palavra, vai praticando o que a palavra diz, a sua fé vai aumentando, a sua fé vai crescendo. Né? Eu me lembro que logo que eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, eu não tinha fé para clamar a Deus para que Deus me desse R$1. Né? Mas à medida, por exemplo, que eu fui ouvindo a palavra, fui praticando a palavra de Deus, né? Eu tenho fé para muito mais do que isso. Então, ou seja, à medida que você vai ouvindo a palavra, a sua fé ela vai crescendo de uma maneira extraordinária. O grande segredo é este. E não sei se você já prestou atenção que muitas das vezes nas igrejas não existe assim uma primazia em algumas igrejas para a palavra de Deus. Né? Muitas das vezes tem a oportunidade para as músicas, para os grupos, para o coral, para anúncios. Às vezes existem anúncios, por exemplo, que são de meia hora, 40 minutos. E às vezes, por exemplo, na hora da palavra, 10 minutos. Então, assim não tem como a fé crescer, se manifestar na vida das pessoas. E por isso, em algumas igrejas, muitos milagres não acontecem. Por que os milagres não acontecem? Porque as pessoas não têm fé. Por que não têm fé? Porque não tiveram tempo para ouvir a palavra de Deus. Você não prestou atenção, por exemplo, que geralmente na hora da palavra que está se pregando nas igrejas, muitas igrejas, por exemplo, as pessoas dormem na hora da palavra, as pessoas conversam na hora da palavra, as pessoas chegam depois da palavra, elas não estão nem aí para a palavra. Elas querem a oração da fé, elas querem o milagre. E quando elas clamam a Deus, simplesmente o milagre não acontece. Por quê? Porque lá em Jó diz que gritos vazios Deus não ouve. O que é um grito vazio? Grito vazio é o grito, clamor sem fé, coração vazio da palavra do Senhor. Mas quando a palavra de Deus toma conta do seu coração, você clama a Deus e simplesmente um milagre acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Olha só este milagre extraordinário aqui, mediante quando você ouve a palavra de Deus. Em Atos capítulo 14 e o versículo 6 em diante diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade licaônica, circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Então aqui é interessante, Paulo estava proclamando o evangelho, diz assim: sabendo eles fugiram para Listras e Derbe, cidade licaônica, circunvizinhança. Ele estava pregando o evangelho num certo local, havia muitas pessoas ali ouvindo o evangelho. No meio daquelas pessoas, daquela multidão, havia um paralítico, de nascença, um paralítico desde o seu nascimento. E este homem, na verdade, ele nunca tinha andado na vida. E a palavra diz assim que ele ouviu falar Paulo, ou seja, Paulo estava pregando o evangelho. Paulo estava pregando a palavra de Deus. O que Paulo estava pregando? Paulo estava pregando, olha, você está doente, enfermo, mas na cruz Jesus Cristo levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, Isaías 53, 4 e 5, mostrando, entre muitas pessoas que estavam ali, uns talvez não estavam dando atenção, outros dormindo, simplesmente foi um discurso, mas aquele homem ali, ele acatou a palavra no coração, e Paulo interrompeu a mensagem. A palavra diz assim: e vendo ele que o homem tinha fé para ser curado. Geralmente quando Deus fala conosco, é inevitável com que as lágrimas venham nos nossos olhos. Paulo teve discernimento que o homem tinha fé. Aquele homem não foi curado pela fé do grande apóstolo Paulo, não. Foi curado pela fé que nascia no seu coração enquanto ele ouvia a palavra. E Paulo parou e disse assim, apruma-te direito sobre os seus pés. Paulo nem orou pelo homem. E a palavra de Deus diz que o homem levantou-se, andava, saltava. Ou seja, a fé vem pelo ouvir.
e ouvir pela palavra de Deus, né? Que neste momento esta palavra possa produzir fé no seu coração. E o milagre que você precisa, que você necessita, venha acontecer. Você pode colocar sua mão em direção da minha, eu vou invocar a Deus para que o milagre venha sobre você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o milagre do Senhor venha sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo. Traga, meu Pai, salvação, libertação. Batiza, meu Pai amado. Faça um milagre na vida desta pessoa que crê. Obrigado, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ouviu esta palavra e gostou desta pequena palavra que compartilhamos com você, se você quiser dar uma curtida, você pode dar. Se você também quiser inscrever-se no nosso canal, para que você receba aí os novos vídeos que nós antecipado que nós estamos lançando aqui, você pode fazer isso. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.